Olá pessoal, aqui é o professor Matheus, muito bem-vindo à minha aula de hoje, em que eu vou falar sobre as formas de governo, aqui no meu curso de Ciência Política, no meu canal no YouTube. Antes da gente começar, pessoal, eu queria lembrá-los da minha campanha no Apoia-se. Então, o Apoia-se é uma plataforma de financiamento recorrente e eu abri uma campanha, iniciei uma campanha por lá. Então, te convido a conhecer essa campanha e deixo o link aqui na descrição desse vídeo. Além disso, eu queria lembrá-los também, caso vocês ainda não conheçam, que eu tenho um material para acompanhamento desse meu curso de Ciência Política. Ele está disponibilizado em formato digital para Android, para o iOS, em PDF e para o Kindle. Então, também coloquei aqui na descrição desse vídeo os links para essas 4 plataformas diferentes. E quero aproveitar também e pedir para você, se você ainda não for inscrito, para que você clique ali embaixo no botãozinho vermelho, para que você se inscreva aqui no meu canal e para que você possa então receber as notificações dos próximos vídeos que eu vou colocar por aqui. Na aula de hoje, pessoal, a gente vai falar sobre formas de governo. Então eu dividi essa aula em 2 partes, né, porque o tema é um pouco extenso. E basicamente, a que a gente se refere aqui? A gente vai falar sobre a diferença entre o parlamentarismo e o presidencialismo. Então, existe uma terceira forma de governo, que é o semipresidencialismo, mas eu já tenho aqui no meu canal uma playlist sobre esse assunto. Então, se você tiver interesse em conhecer sobre o semipresidencialismo, eu peço também para que você dê uma olhadinha aqui na descrição desse vídeo, que o link está ali. Então, voltando aqui para a diferença, né, entre parlamentarismo e presidencialismo, primeira coisa que eu quero deixar clara aqui é a nomenclatura. Como você viu aí, eu estou usando a nomenclatura formas de governo para diferenciar parlamentarismo de presidencialismo, enquanto que, de maneira geral, na literatura brasileira, pelo menos, a gente vê ou a gente aprende essa distinção como um sistema de governo. Geralmente é ensinado que forma de governo é a distinção entre monarquia e república e que sistema de governo é a distinção entre parlamentarismo e presidencialismo. Então, eu não vou seguir aqui essa nomenclatura por 2 motivos principais. O primeiro deles é que, como você deve se lembrar, esse curso é baseado no livro Dicionário de Política do Norberto Bobbio. Então, eu estou me fundamentando no Bobbio, e o Bobbio, no texto dele, chama, né, essa distinção de formas de governo e não de sistema de governo. Então, esse é o primeiro motivo. E o segundo motivo é pela questão até mesmo da lógica do que isso se refere, ou a que isso se refere. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer aqui para vocês o seguinte, que a diferença entre parlamentarismo e presidencialismo, algumas diferenças, elas estão relacionadas à forma, e aí me perdoem aqui, né, o uso da palavra, mas a forma com que o governo é formado. Então, daqui um pouquinho mais para frente, daqui a pouquinho nesse vídeo, eu vou explicar essa questão, né? Ou seja, o presidencialismo e o parlamentarismo, eles vão ter características distintas no que diz respeito à maneira pela qual o poder executivo é formado, e aí lembrem-se lá atrás da aula sobre governo, né? Ou seja, o poder executivo corresponde ao governo. Então, esse é um ponto. E além disso, a gente está falando aqui também da forma como o governo atua em relação ao parlamento, ou seja, o poder executivo, na forma como ele atua em relação ao poder legislativo. Em síntese, então, a gente, quando fala das características do presidencialismo e das características do parlamentarismo, o foco está no poder executivo. E aí eu repito, né, como eu expliquei na aula sobre governo, poder executivo corresponde ao governo, portanto a gente está falando aqui da forma de governo. Tá? Então, não se preocupe com a nomenclatura, repito, eu vou falar sempre forma de governo, né, porque por esses 2 motivos que eu acabei de falar, eu considero que seja a maneira mais correta de se falar, mas não confunda, né, se você já estudou, já leu e entendeu como sistema de governo, é a mesma coisa. Isso aqui é apenas uma questão de nomenclatura, porque o que importa efetivamente são as características do parlamentarismo em comparação com o presidencialismo. Tá? Então é só para dar esse recado e para, de repente, aí colocar isso para vocês, né? Ou seja, que realmente a maneira técnica mais correta de se chamar não é sistema de governo, mas sim forma de governo. Dito isso, importa então aqui destacar
o que a gente estuda quando a gente está falando de formas de governo. E aí, basicamente, como eu disse agorinha, o objetivo aqui, o objeto de análise ou são dois, na verdade. Primeiro, a formação do poder executivo e segundo, a relação entre executivo e legislativo, né, com um foco no poder executivo. Então, a gente tem esses dois elementos. E esses dois elementos, conforme o sistema for parlamentarista ou presidencialista, ele vai ser diferente, né? Obviamente. Quer dizer, a escolha do governo vai ser de uma forma ou de outra e a atuação do governo em relação ao poder legislativo também vai ser de uma forma ou de outra, dependendo da forma de governo que a gente está analisando, né? Lembrando aqui, repito, como eu disse no início do vídeo, que existe ainda a forma de governo semipresidencialista, que eu não vou falar aqui, e existe também a forma de governo diretorial, que ela é específica da Suíça, e eu também não vou mencionar aqui, eu vou ficar com aquelas que são mais conhecidas. Então, nessa perspectiva, a gente possui aí 5 elementos que vão diferenciar, ou 5 critérios que vão ser utilizados aqui para diferenciar parlamentarismo de presidencialismo. E que critérios são esses? O primeiro critério de distinção diz respeito às funções desempenhadas pelos respectivos chefes de governo. Então, basicamente aqui, a ideia vai ser entender a distinção entre chefe de governo e chefe de Estado e quem exerce essas funções nessas duas formas de governo. Então, esse é o primeiro critério. O segundo critério diz respeito à eleição do chefe de governo. Como que o chefe de governo é eleito? No presidencialismo é de uma forma, no parlamentarismo é de outra forma. O terceiro critério é o critério das funções exercidas. É lógico que aqui nessas aulas eu não vou entrar a fundo nessas funções, mas eu vou passar essa visão geral de quais são as principais funções exercidas pelo chefe de governo no presidencialismo e pelo chefe de governo no parlamentarismo. Então esse é o terceiro critério. O quarto critério diz respeito à legitimidade do chefe de governo. Então a gente possui aí alguns elementos para analisar a legitimidade do chefe de governo no parlamentarismo e analisar a legitimidade do chefe de governo no presidencialismo. E o quinto critério é a questão do sistema partidário. Então, existem algumas distinções na estruturação do sistema partidário no parlamentarismo e a estruturação do sistema partidário no presidencialismo. Então, retomando os 5 critérios. Primeiro, a questão das funções. Segundo, a questão da modalidade de eleição. Terceiro, a questão das prerrogativas no exercício da função. Quarta, a questão da legitimidade. E quinta, a questão dos sistemas partidários. E aí, retomando aqui o que eu falei no início, por que eu considero que a expressão formas de governo é a maneira mais correta de se falar? Porque percebam que dos 5 critérios aqui utilizados para diferenciar essas duas formas de governo, 4 estão diretamente relacionadas ao poder executivo, ao chefe de governo. Ou seja, a questão da função, a questão da eleição, a questão das prerrogativas, a questão da legitimidade. Só o quinto critério, que é o sistema partidário, que é um critério mais jurídico, político, geral, de maneira, digamos assim, né? De maneira a compreender todo o sistema político. Então, 4, repito, dos 5 elementos tem a ver com o chefe de governo e por isso que eu considero que a maneira mais correta de explicar ou de nomear essa distinção é a análise das formas de governo. Antes da gente entrar especificamente nessas distinções, né, de como esses 5 critérios se aplicam no presidencialismo e como eles se aplicam no parlamentarismo, é importantíssimo que você compreenda a distinção entre chefe de Estado e chefe de governo. E aí, talvez você já saiba, já tenha visto, né, já tenha sido passado para você, que chefe de Estado é aquela função que representa o país no exterior e chefe de governo é aquele que administra o país no âmbito interno. Então, essa distinção, ela está correta, mas ela é incompleta. Por que ela é incompleta? E aí, antes de responder essa pergunta, vamos entender especificamente o que é uma função e o que é outra função. Então, em primeiro lugar, essas funções elas são meio que autoexplicativas, né? Ou seja, o que é o chefe de Estado? É aquela pessoa que administra a instituição, o Estado como um todo.
E o que é o chefe de governo? É aquela pessoa que administra o poder executivo, lembrando aqui das definições que eu já falei nas aulas anteriores. Estado é aquela instituição, e aí eu vou usar aqui a própria definição do Max Weber, que eu citei lá na aula de Estado, quando ele disse que o Estado é a instituição que administra um determinado território, né, que detém o monopólio do uso da força física para administrar esse território, enquanto que o governo, então, corresponde aos membros do Poder Executivo. Então essa vai ser a primeira distinção. Aí a gente passa para um segundo aspecto, quer dizer, é lembrar que na verdade não há aqui hierarquia entre chefe de Estado e chefe de governo. Então você precisa sempre se lembrar, quando a gente está falando de chefe de Estado, estamos falando daquela pessoa que administra a instituição, o Estado, e quando a gente fala em chefe de governo, a gente está falando daquela pessoa que administra o poder executivo desse Estado. E por que não há hierarquia? Porque, em princípio, a gente tem de entender que essas funções, elas são distintas entre si. Quer dizer, esse é um aspecto crucial para que a gente possa compreender o primeiro critério de distinção entre o parlamentarismo e o presidencialismo. Então, lembrar que a gente não está falando aqui de pessoas, né, o fulano A, o fulano B, o fulano C. A gente não está falando aqui de cargos, ou seja, a gente não pode automaticamente pressupor que o chefe de Estado é o presidente da República. Por quê? Porque a palavra presidente pode significar funções distintas. Então, pegando, por exemplo, o presidente da República no Brasil, ele exerce as duas funções, função de chefe de Estado e de chefe de governo, mas o presidente da República aqui em Portugal, ele exerce apenas uma função, que é ser chefe de Estado, ele não é chefe de governo. Então a gente tem de evitar essa nomenclatura de presidente ou de primeiro-ministro, né? Se você já sabe aí sobre o parlamentarismo, que geralmente tem o primeiro-ministro, que é o chefe de governo, mas não necessariamente vai ser essa nomenclatura, basta ver na Alemanha não se chama de primeiro-ministro, né? Lá se chama chanceler, que é a chefe, no caso agora, né, atual, que é a Angela Merkel, que é a chefe de governo. Então, não se prendam a essas nomenclaturas. Tenham sempre em mente aqui a distinção técnica entre chefe de Estado e chefe de governo. Então, muito simples, chefe de Estado representa o Estado e chefe de governo, ele administra o poder executivo, porque o poder executivo é o governo. E aí eu volto àquela pergunta que eu falei que estava incompleta. Então, o tradicional é se dizer, o chefe de Estado, ele representa o país nas relações internacionais e o chefe de governo, ele administra a política interna. Então, isso está certo? Está, mas está incompleto. E por que está incompleto? Porque o chefe de Estado não atua só no âmbito externo, ele também atua no âmbito interno, quando, por exemplo, o chefe de Estado condecora alguém. Vamos supor que existe uma calamidade pública qualquer, e aí uma pessoa se destaca, salva lá um monte de gente nessa calamidade pública, e aí o chefe de Estado vai lá e condecora aquela pessoa, né, com as honras e etc. Então, nesse caso, a gente percebe que o chefe de Estado está atuando no âmbito interno. E, do mesmo jeito, o chefe de governo, ele pode sim atuar no âmbito externo quando ele eventualmente vai agir em nome do Estado, por exemplo. Então, basta ver o exemplo que me vem à mente aqui mais claro, é o exemplo da Inglaterra, em que quando ela entra em guerra, por exemplo, quem vai ali fazer as negociações é o chefe de governo, é o primeiro-ministro, que leva o país, né, politicamente falando, à guerra. Nesse sentido, ele autoriza a ida do país à guerra. Então tenham sempre isso em mente, essa distinção de chefe de Estado e chefe de governo, e tentem deixar de lado a nomenclatura de presidente, né, ou de primeiro-ministro, ou o que for, devido a essas distinções no exercício das funções. E aí, falando em função, a gente já entra aqui no primeiro critério de distinção do parlamentarismo para o presidencialismo. Quer dizer, eu até já meio que citei isso agora há pouquinho no exemplo que eu dei. Então, no parlamentarismo, existem duas funções, a função de chefe de Estado e a função de chefe de governo, e existem duas pessoas que exercem distintamente essas funções,
Então, de novo, pegando um exemplo bem claro, que é o exemplo do Reino Unido, existe a rainha como chefe de Estado e existe o primeiro-ministro como chefe de governo. Duas funções, duas pessoas. A mesma coisa se passa na Alemanha, que é um outro país parlamentarista, só que a Alemanha não é uma monarquia, como é o caso do Reino Unido, a Alemanha é uma república. Então, nesse caso, existe o chefe de Estado, que é o presidente da República Alemã, e o chefe de governo, que é a chanceler Angela Merkel, que eu citei agora há pouquinho. Pelo menos nesse momento que eu estou gravando o vídeo, né, a Angela Merkel é a chefe de governo no caso da Alemanha. Eu faço essa ressalva porque aí mais para o final desse ano de 2017 vai haver eleições na Alemanha, e aí se você estiver vendo esse vídeo então depois das eleições, talvez, né, tenha mudado aí a chefia do governo, mas nesse momento aqui em que eu estou fazendo o vídeo, então a Angela Merkel é a chanceler, é a chefe de governo no caso da Alemanha. Então, voltando e repetindo para ficar bem claro, né? No parlamentarismo a gente tem as duas funções, chefe de Estado e chefe de governo, e existem duas pessoas distintas que exercem essas funções. No caso do presidencialismo, a gente também tem as duas funções, chefe de Estado e chefe de governo. Só que nesse caso apenas uma pessoa exerce essas funções, como é o caso brasileiro. O Brasil é um país presidencialista, então nesse caso existe uma única pessoa que vai exercer a função de chefe de Estado ao mesmo tempo em que ela exerce a função de chefe de governo. E aí, lógico, a mesma coisa em todos os outros países presidencialistas, e aqui eu vou citar como outro exemplo no caso americano, né, os Estados Unidos como origem do presidencialismo, inclusive, né, historicamente falando. Então lá também o presidente da República exerce as duas funções, chefe de Estado e chefe de governo. Então esse vai ser o primeiro critério de distinção entre essas duas formas de governo. Né, no parlamentarismo, duas funções, duas pessoas, e no presidencialismo, duas funções, uma pessoa. Bom, pessoal, eu vou encerrando essa primeira parte por aqui, né, para o vídeo não ficar muito longo. Então, na próxima parte, na segunda parte, eu vou falar sobre os outros 4 critérios para distinguir parlamentarismo de presidencialismo, trazendo esses exemplos práticos para deixar essa ideia bem clara para vocês. Espero que vocês tenham compreendido essa primeira distinção e principalmente aquela distinção que eu falei sobre chefe de Estado e chefe de governo. E se vocês tiverem alguma dúvida, deixe aqui embaixo nos comentários aí as dúvidas de vocês, que eu volto aqui mais pra frente e respondo nos próximos vídeos que eu vou fazer. E não se esqueçam também de conhecer a minha campanha no Apoia-se e de curtir e compartilhar esse vídeo e de se inscrever aqui no meu canal para que vocês possam receber as notificações dos próximos vídeos que eu vou colocar por aqui. Então é isso, pessoal. Obrigado por assistirem, um abraço a todos e até a próxima.